Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos coloca diante de uma verdade que é o coração do Evangelho. Deus não nos abandona nas sombras. Há quem viva trevas exteriores, dores, perdas e injustiças, mas existe uma escuridão ainda mais profunda, o pecado, que apaga a esperança, enfraquece a fé e nos faz caminhar sem rumo. E é exatamente aí que ressoa a promessa de Deus. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 1. Essa luz tem um nome, um rosto e uma voz. Jesus Cristo. Ele não veio apenas para dar uma ideia legal, mas para tirar-nos da região da morte e nos introduzir na vida de Deus. A leitura de Isaías nasce num contexto de crise e humilhação. O povo experimentava invasões, medo, instabilidade política, sofrimento. A região citada é Zabulon e Neftali. Era uma área marcada por conflitos e desprezo. Era como dizer, a periferia, o lugar esquecido. Mas Deus faz uma coisa surpreendente. Ele começa por onde ninguém começaria. Na região escura da morte, brilhou uma luz. Deus não escolhe os lugares mais honrados para começar a salvação, mas os mais feridos. Deus em Cristo vem recapitular a história humana. Ele entra nas sombras para restaurar tudo desde dentro. A luz não é um enfeite, é uma recriação do mundo. Isaías continua dizendo que essa luz produz frutos concretos. Multiplicastes a alegria, aumentastes o júbilo, quebraste o jugo do opressor. Ou seja, a luz de Deus não é apenas um consolo interior, mas uma libertação real. A vinda de Cristo é o dia novo da humanidade. Quando o sol da justiça nasce, as trevas perdem o domínio. O que Isaías prometeu, Mateus anuncia como cumprido em Jesus. O salmista não diz que Deus dá luz, mas que Ele é a luz e salvação. Não é algo, é uma pessoa. Quando Deus ilumina nossa vida, o medo enfraquece e podemos dizer: de quem terei medo? A luz de Deus não apenas mostra o caminho, ela cura os olhos do coração para que o homem volte a enxergar a verdade. Quem caminha na luz, caminha com luta, mas caminha também com sentido, pois a fé é um dom de Deus, mas o crente deve lutar para conservar. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, São Paulo entra numa ferida concreta. A comunidade cristã está dividida. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas. E ele pergunta com uma força que atravessa os séculos, acaso Cristo está dividido? Irmãos, onde Cristo não reina, o ego reina. E onde o ego reina, surgem grupos, rótulos, preferências, disputas. Nada ofende mais o Sagrado Coração de Cristo do que a divisão entre os irmãos, porque ela contradiz o mistério do corpo de Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E Paulo conclui com um detalhe essencial: Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Ele não despreza o batismo, mas mostra o essencial. O primeiro anúncio, o querigma, é Cristo crucificado e ressuscitado. O anúncio de Cristo é o centro da missão. Não há verdadeira evangelização se o nome, o ensinamento, a vida, as promessas de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem proclamadas. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23, nos mostra Jesus iniciando publicamente sua missão. Ele não começa em Jerusalém, nos palácios, no centro do poder. Ele vai para a Galileia. E Mateus faz questão de dizer, isso não é acaso, é cumprimento da profecia. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Essa luz é Jesus, que nos chama à conversão, porque o reino dos céus está próximo. Converter-se na Bíblia não é apenas sentir remorso, é voltar-se para Deus. A conversão é uma obra da graça de Deus que faz o nosso coração voltar-se para Ele. Jesus chama pescadores no meio do trabalho. Foi assim com Pedro, André, Tiago, João.
Ele não espera que estejam prontos. Ele chama e forma no caminho e faz deles pescadores de homens. Deus escolhe os simples para confundir os fortes. E o Evangelho diz: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, isso é discipulado verdadeiro. Quando Cristo é a luz, as redes antigas perdem o brilho. A luz prometida em Isaías é o próprio Cristo, que entra no território das trevas para inaugurar o reino. Cristo não veio apenas mostrar o caminho, mas ser o caminho. E onde ele chega, o reino começa. Neste dia, a igreja também lembra um grande sinal de conversão e luz, São Paulo. Ele que perseguia a igreja foi derrubado por uma luz maior do que ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão de Paulo é a prova viva de que Cristo é luz, até para quem estava na escuridão da violência religiosa e do orgulho espiritual. E por isso ele escreve aos Coríntios com tanta firmeza: não é Paulo, nem Apolo, nem Cefas, é Cristo. Quando Cristo se torna o centro, a divisão cai, a vaidade morre, a missão nasce. Paulo viveu isso com radicalidade. Cristo foi sua luz, sua verdade, sua paixão e sua vida. Senhor Jesus, luz verdadeira, nós te bendizemos porque nos tiraste das trevas. Ilumina-nos, converte-nos e faz-nos deixar tudo o que nos afasta de ti, para te seguir com alegria. Cura a tua igreja de toda divisão e faz de nós testemunhas da tua luz e missionários do teu reino. Que vivamos em ti e para ti, e que, como São Paulo, possamos dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.